Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei dos Reis. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver louvando ao Senhor. Em o nome de Jesus, meu prazer, minha alegria é fazer a vontade do nosso Deus, que é dono do mundo, de tudo e de todos, para sempre. Amém. Hoje, domingo, dia 8 de fevereiro de 2026, Santa Ceia, o segundo domingo de cada mês, participamos da Santa Ceia. Senhor, próprio Senhor Deus, Senhor Jesus, disse: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E a Santa Ceia é para lembrar do que Jesus fez pela humanidade, veio salvar a humanidade, salvou, deu direito a todos os seres humanos, a salvar a sua alma. E isso é obra. Ele nos remiu para Deus, né? Nos deu livre acesso a Deus. É maravilhoso esse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são tremendamente demais de bom para com a humanidade, para conosco. Aleluia! Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos somente a Ti, Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno
de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. É verdade, é o nosso Deus, o nosso Papai do céu, né? Papai do céu, que torna-se Deus daqueles que se esforçaram para tornar-se filho. Isso é maravilhoso, somente. Isto é maravilhoso. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração ao nosso Deus, forte e poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, né? Só o nosso Deus, só o Deus do céu, o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo, é o nosso Deus e deve de ser o nosso Deus, porque não há outro e jamais haverá um Deus como o nosso Deus, que nos ama a humanidade e entregou o seu Filho, doou para morrer em nosso lugar, para nós termos o direito de viver com Deus e salvar-nos para a eternidade com Ele. Isso é tremendamente maravilhoso. E glórias a Deus por isso, né? Nosso Deus é lindo, poderoso, glorioso, majestoso. Ele é demais. Ele é demais. Ele é demais. Cura os enfermos e expulsa todos os males. E muito mais. Deus é bom. Em todo tempo Ele é tremendamente magnífico, maravilhoso. Esse Deus, eu amo esse Deus, o Deus que me amou primeiro. Não foi a humanidade que amou a Deus, foi Deus que nos amou primeiro. Ele é tremendo. Vamos meditar na palavra de Deus que está aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Depois vamos meditar em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E depois vamos meditar em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Depois vamos meditar em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 15. E também Oséias, capítulo 1, versículo 9 e 10. E 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que é a participação da Santa Ceia. A Santa Ceia, a ministração da Santa Ceia é Jesus, né, pregou lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 30, onde ele usou o apóstolo Paulo para nos ensinar. Ele nos ensinou a participar da Santa Ceia, como se participa da Santa Ceia, como ora o Pai Nosso, como, né, Jesus, que ensinou todos os apóstolos e ensinou toda a humanidade. O Filho do Deus vivo. E glórias a Deus por isso. Aleluia. Vamos meditar.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita. Nós somos a geração eleita. O povo santo de Deus, os sacerdotes, reis sacerdotes de Deus, para Deus, com Deus, em Deus, no nome de Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Temos que ser sacerdócio real, pastor real, verdadeiro, que não se corrompe, não se vende por milhões, por bilhões, nem por nada, nem por trocado, nem por nada, nem por troca de bens, receber bens fraudosamente, aceitar suborno. Pessoas assim, homens que se dizem de Deus que faz isso, não é geração eleita, e nem muito menos sacerdócio real. Sacerdote real é falso. Está cheio de falsos profetas, falsos pastores, falsos muita coisa. Nós temos que nos esforçar para ser sacerdócio real, pastor verdadeiro, real. Até debaixo d'água, até debaixo de qualquer situação. Temos que ser. Se não formos, é fácil ser sacerdócio, mas quando vem a opressão, quando vem a perseguição, quando vem aquilo que eles usam para os servos, as servas negarem a Deus, se corromperem. E daí, aí que Deus é sacerdócio real, homem verdadeiro de Deus, servo verdadeiro dele. Como Abraão, como os servos dele do passado e os de hoje. Tem muitos de hoje que são servos verdadeiros de Deus. O RS, um homem grande, um homem não porque não tem um dolo, não tem nada. Não é perfeito. Teve um erro, teve erros, como o Davi. Aí se consertou, pediu a Deus e Deus o honrou, Deus o ergueu, o levantou, o fortaleceu e vai fortalecer mais. Quando a gente honra a Deus, o servo honra a Deus, faz a vontade de Deus e se erra, pede perdão a Deus e procura não errar mais, Deus o considera como um homem segundo a seu coração, como o rei Davi. Isso era no tempo do rei Davi, há 3.000 anos, ou mais, ou menos, e é agora também, no século XXI. Deus requer de nós santidade. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Tem que ser sacerdote real, servo real de Deus, verdadeiro. A nação santa. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, madurinhos, santos de Deus. Porque sem santidade ninguém verá Deus, diz o próprio Jesus. O povo adquirido. Jesus que nos adquiriu para Deus. Nós somos o povo adquirido, a humanidade adquirida por Deus. Jesus adquiriu o direito de todos os seres humanos de tornar-se uma bênção.
para anunciar, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus, Deus Pai, Deus Filho, que nos chamaram, nos tiraram, então chamando para tirar a muitos das trevas, como me tirou lá das trevas, do sofrimento, da escuridão, da perdição. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus é que nos resgata e nos envia para Jesus. Aí Jesus faz a obra, faz as obras no ser humano que precisa ser feito para o ser humano tornar-se uma bênção. Para ser luz, sal que dá sabor, nós somos a luz que ilumina as trevas. Nós somos o sal, diz Jesus, não é eu que estou falando. Jesus diz que ele é a luz do mundo. E os que andam no caminho dele e andam nos planos da salvação, tornam-se luz também, luz para aquelas pessoas que estão nas trevas. Isso é maravilhoso. Nós precisamos ajudar com a nossa luz a resgatar aqueles que estão na escuridão, que estão nas trevas, ajudá-las a elas ver a luz e poder vir para a luz e andar na luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, eu não era povo de Deus, eu era povo do outro, mas agora sois povo de Deus, pois que toma a decisão dos Salmos, capítulo 37, versículo 5, e começa a caminhada, porque quando a pessoa faz Deus toca, o Espírito Santo de Deus toca na pessoa e a pessoa toma a decisão de fazer o que está escrito no Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz no meio-dia, e vai te ajudar dia após dia, e você tornará-se uma bênção total e completa. E poderá tornar-se e ajudar a muitos a tornar-se uma bênção total e completa. E vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus é todo misericordioso. E Ele nos alcança por misericórdia. E nos abraça e nos envia, nos entrega nos braços de Jesus. É o Pai que entrega o ser humano nos braços de Jesus, para Jesus limpar, cuidar, e fazer a obra que é preciso, que é necessário para o ser humano tornar-se uma bênção total e completa. Isso é maravilhoso, essa obra deles para com a humanidade, que é o prazer de querer salvar, do prazer de salvar a humanidade. Tanto que ele enviou seu Filho unigênito, o único, o Filho, Deus Jesus, o único Filho que ele tem, para morrer em nosso lugar, para morrer por nós, para nós adquirirmos, para nós adquirirmos o direito
que nós jamais poderíamos adquirir. Nunca, jamais. Ele veio e adquiriu esse direito e nos deu, nos presenteou, nos concedeu de presente. Isso é que é amor. Que amor é esse que mudou a nossa sorte, mesmo na hora da morte teve compaixão de nós? Que amor é esse que mudou as nossas vidas e quer mudar as nossas vidas, nos mostrando as saídas quando estava no fim. As saídas, não há saída, só há uma saída para o ser humano, é Jesus. Jesus é a saída das trevas para a luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus é bom, misericordioso, maravilhoso para conosco. Vamos meditar também agora em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Vamos lá? Lá no final da Bíblia, logo à frente. Um pouco à frente, Apocalipse, capítulo 1, 1. Vamos aprender e saber o que Deus tem e quer para nós. Diz assim, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. E nos fez reis, Deus faz, Jesus faz, reis e sacerdotes. Aquele que toma a decisão dos Salmos 37, versículo 5, e vem para Jesus, andar nos caminhos de Jesus, fazer, obedecer a palavra, o verbo que é Jesus. Não perde, não empata, só ganha. Vem para Jesus, ainda é tempo de arrependimento. Vem para Jesus, está chegando o grande momento. Vem para Jesus, que só Ele que pode te salvar, te abençoar, te amar, te cuidar, te ajudar e te levar para os céus. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Deus é bom. Aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, falando. E Deus nos fez reis e sacerdotes, Ele nos fez os verdadeiros, são reis e sacerdotes. Temos que ser verdadeiro, porque senão o sacerdócio é tirado, o reinado é tirado. Se não honrar Deus, não andar em santidade, em seriedade, em honestidade com Deus, para Deus, em Deus, não tem sacerdócio, não tem reinado. Deus é bom, mas não é bobo não. Ninguém engana Deus, ninguém ludibria Deus, ninguém zomba de Deus, não. Assim como Ele concede para quem se esforça e anda nos caminhos dele, o ser rei e sacerdote, dele, para ele, com ele, fazendo a vontade dele, as obras dele, se não andar em seriedade, não andar em conformidade à palavra dele, aos mandamentos dele, à obediência aos mandamentos dele, é tirado o sacerdócio e o reinado. Não tem moleza não, Deus é bom, mas temos que ficar alerta, meus irmãos, minhas irmãs, servos e servas de Deus. Aquele que está de pé, cuide para que não caiam.
Deus firma os passos de um homem, de uma mulher, de um ser humano, quando esse ser humano o agrada. Quando a conduta desse ser humano agrada a Deus, ele firma os passos de um homem quando a sua conduta o agrada. Quando o ser humano e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, Jesus, que nos transforma, nos ajuda a sermos reis e sacerdote. É Jesus que nos ajuda, que nos ensina, que nos auxilia, que nos dá sabedoria, força, que nos enche de tudo o que precisamos para tornarmos reis e sacerdotes para com o Pai dele, para a glória de Deus. E seu Pai, e a ele, a Jesus, glória e poder para todo sempre. Amém. Deus Pai e Deus Filho são glorioso, majestoso, poderoso em tudo, e eles são dono de tudo e de todos. O mundo e tudo que existe são dele. E todos os seres vivos são dele. E tudo que existe são dele, pertence a ele. Porque tudo ele que fez, ou se ele fez o ser humano foi feito por ele, o que o ser humano fizer. Está feito por ele. Se ele não ajudar o ser humano não faz nada. Nada. É bom de pensar nisso. Meus irmãos, minhas irmãs, jovens, adolescentes, crianças, madurinhos e madrinhas. É bom a gente analisar e pensar na verdade. Para não viver de conto de fada, de enganação. E conhecereis a verdade de Deus, e a verdade vos libertará. E o ser humano, sabendo das verdades do Todo-Poderoso, do Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, ele não vai aceitar o que não é verdade. Se aceitar, é ele Deus, é ele Deus. Vamos também meditar em Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6. Êxodo é lá no começo da Bíblia. Nós temos aqui no final da Bíblia, em Apocalipse, vamos para o começo da Bíblia. Gênesis e Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6, que diz assim: Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar. Peculiar quer dizer povo só dele. Ori calabachel teringanarie lamachoglie. Sereis minha propriedade, povo peculiar, povo só dele, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Tudo é dele. Tudo está no controle dele. Nada passa despercebido pelo controle, pelos olhos, do Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Nada, nem ninguém, nem uma formiguinha, nem um insetinho mais invisível passa despercebido por Deus.
Esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que eu amo fazer a vontade dele, andar com ele. E que a humanidade também tem esse prazer, esse amor pelo Criador. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Sabe o que é isso? E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. É isso que estou falando para o povo de Deus, para a humanidade, para a imagem e semelhança, para as criaturas de Deus, para aqueles que se tornaram filhos e filhas de Deus. Levem a sério, busquem as coisas do alto, as coisas de Deus. Viva aprendendo a fazer a vontade de Deus, que não é que seja o melhor para Deus, é o melhor para nós, ser humano. É isso que Deus quer, porque é para nós, ser humano, o melhor. E Ele sempre quis, sempre quer e sempre quererá o melhor para a humanidade. A humanidade precisa se voltar para Ele, querer Ele. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Temos que andar em santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus, diz o próprio Deus Jesus. Temos que fazer as coisas que agradam a Deus, temos que fazer as coisas certas, fugir do pecado, das coisas erradas, não aceitar o pecado e as coisas erradas. Também vamos meditar em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 15. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, quinto livro do Velho Testamento. Vamos à frente. Números, depois Números, Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 15. Diz assim: tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Oh, aleluia! Aleluia! Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar. Abraão, Isaque e Jacó, nossos pais na fé, que Deus prometeu para eles, né? Abençoou-os e disse: sejam prósperos e fecundos. Fecundos é que gerem filhos, e os filhos dos filhos, e os netos, e a gente faz prosperar em tudo. Então somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, os que se convertem, andam nos caminhos de Deus, fazendo a vontade de Deus,
torna-se semente de Abraão, Isaque e Jacó, nossos pais na fé. Semente deles, escolheu depois deles, e de todos os povos, como neste dia se vê, de todos os povos. Toda a humanidade é descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Nossos pais na fé. Nós somos da descendência de Noé. A humanidade é da descendência, na verdade, de Deus. Porque Deus que criou, fez Adão e Eva, os primeiros, e deles nasceram o ser humano e a humanidade que tem hoje. Mas Deus abençoou Abraão, Isaque e Jacó como nossos pais na fé. Eles ensinaram a humanidade a querer Deus, ensinou a humanidade os ensinamentos de Deus. E Deus os abençoou com a herança. Abençoou abençoou Abraão, Isaque e Jacó e sua descendência, e toda a descendência deles com as bênçãos de ser prósperos e fecundos, prosperar, ter filhos e filhas e ser uma bênção. E glórias a Deus por isso. Vamos dizer que tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar. Por isso Deus nos ama, com esse amor incondicional. E a vós, nós, sementes deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê, de todos os povos. Não faz exceção de pessoa alguma, é todos os povos, todo o ser humano. O amor de Deus o prazer de amar e ver o ser humano bem, ver o ser humano se realizando totalmente, completamente, através da obediência da sua palavra, dos seus ensinamentos. Também vamos meditar em Oséias, capítulo 1, versículo 9 e 10. Oséias vamos achar Oséias. Oséias é lá em Oséias, Salmos, Oséias, vamos achar Oséias. Oséias, capítulo 1, versículo. Oséias é aqui, ó. É depois de Salmos, vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Lamentações, Isaías, Jeremias, e vai lá, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, aí vem, depois de Daniel vem
Oséias. Depois de Daniel vem Oséias. Oséias capítulo 1. Oséias capítulo 1. Versículo 9 e 10. Diz assim: E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Vamos entender. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Pessoa que antes não era filho do Deus vivo, por isso a conversão. Conversão é mudar de direção. Isso é conversão. Se converter dos seus maus caminhos, diz Jesus. Conversão, mudança de direção. A pessoa está andando no caminho largo lá, fazendo tudo o que agrada o outro, e vem para Jesus, aceita Deus, aceita Jesus e andar nos caminhos de Jesus. Isso é conversão. Ele se converte como conversão. Está andando no caminho largo, no caminho, e se converte para o caminho estreito, onde vai começar a caminhar com Deus, andar nos caminhos de Deus, para o caminho estreito, onde vai achar a porta estreita para entrar no paraíso de Deus, para morar com Deus para todo sempre. Conversão, mudança de direção. Mudança de direção e mudança de atitude né? Então isso é o que Deus quer, é que nós para nós vivermos em santidade. Precisamos andar em conformidade de filhos e filhas de Deus, verdadeiras, para ser sacerdotes, reis e sacerdotes real de Deus. Porque se o ser humano não se converter dos seus maus caminhos, não fazer a vontade de Deus, ele nunca se tornará rei e sacerdote. E para se conservar como rei e sacerdote, tem que fugir do pecado e das coisas erradas, não aceitar. Porque assim como Deus dá o reino e dá o sacerdócio, ele também, não é que ele tira. Ele não tira, não é que ele tira. É o ser humano que perde. É o ser humano que perde o sacerdócio, que perde o reinado, por desobediência à palavra de Deus. Então vamos nos esforçar para fazer com seriedade, obediência e santidade a obra de Deus, a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para conosco é coisas grandes, que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, e ainda não chegou ao coração do homem. Mas Deus sabe o momento certo e a hora certa. Deus está preparando coisas grandes para os seus servos, para as suas servas, para o seu povo. E glórias a Deus por isso.
Deus é bom. Mas é necessário cuidar do sacerdócio, cuidar do reinado, vigiar, orar, se consagrar, fortalecendo o espírito, não deixando a carne prejudicar, porque a carne, os desejos da carne prejudicam o ser humano, atrapalham e até destroem. E Deus nos alerta. Vamos participar. Vamos participar da Santa Ceia. Vamos participar da Santa Ceia, do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Porque Ele virá. Aqui está o pedaço de pão, simples pedaço de pão. E aqui um simples suco de uva. Quem não tiver, que quer participar e participa todos os meses, não tem suco de uva, pega um pedaço de pão e um pouquinho de água para participar da Santa Ceia. Só que na próxima Santa Ceia já prepara o suco, anota que tem compromisso com Deus. E Deus te honrará, te abençoará. 1 Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30. Deus é bom em todo tempo, Ele é lindo, maravilhoso, nosso Deus. Diz assim a palavra de Jesus, que aqui o apóstolo Paulo nos ensina o que ele aprendeu com Jesus. E ele aprendeu com o mestre, o Filho de Deus, não é um simples mestre, não é um mestre humano, é um mestre Deus, Deus Jesus, o Filho de Deus, o mestre Deus, Filho de Deus, o mestre Jesus Cristo. Eles aprenderam, os discípulos aprenderam e escreveram de Mateus a Apocalipse e de Gênesis a Malaquias. Aí foi os servos de Deus. Foi antes de Jesus. Aqui foi escrito, depois, aqui em Mateus, a Apocalipse foi escrito pelos discípulos de Jesus. E de Gênesis a Malaquias foi escrito pelos servos de Deus, que aprenderam e ouviram os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, e escreveram, sendo direcionada por Deus, pelo próprio Espírito, próprio Deus. Isso é sério, isso é palavra, isso é santidade, isso é honestidade, isso é bênção de Deus.
Diz assim, estamos, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes de este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, morrem. Pode ser a morte espiritual, como pode ser a morte, né? A morte real, a morte do corpo, a morte espiritual e a morte carnal, nosso corpo. Então, para participar da Santa Ceia, a pessoa precisa se examinar. Se está fumando, fuma cigarro, fuma outras coisas, entorpecentes, usa álcool, bebe, fuma, adultera, mente, engana, gosta de fofoquear, tem que pedir perdão a Deus. Para participar da Santa Ceia, precisa pedir perdão a Deus, e pedir perdão verdadeiramente. Depois nós vamos fazer a oração do pedido de perdão para quem não quer mais andar no pecado, no erro, nas coisas erradas, desagradando a Deus, que tem prazer em tomar, que toma a Santa Ceia, que participa da Santa Ceia, mas caiu no engano, na mentira do diabo, e pecou e errou. Vamos fazer oração, porque não se pode participar da Santa Ceia, do corpo e do sangue do Senhor em pecado. É melhor se o servo de Deus, se o pastor, se o obreiro, se o ministro, seja quem for, servo, serva de Deus, estiver em pecado, faça a oração do pedido de perdão, mas verdadeiramente, e não peques mais. Como Jesus disse lá para a mulher que foi pega em adultério. Na época de Jesus, a mulher que era pega no ato de adultério era para ser apedrejada até a morte, era a lei de Moisés. E eles levaram a mulher, pegaram ela no ato de adultério, levaram lá para Jesus. Jesus estava escrevendo no chão. E eles perguntaram para Jesus, na lei de Moisés está escrito, toda mulher que é pega no ato do adultério é para ser apedrejada até a morte. O Senhor o que diz? E Jesus escrevendo no chão. E eles perguntaram, e o Senhor o que diz, Jesus? Jesus disse, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E saiu primeiro os mais velhos e saiu e depois os mais novos e não ficou ninguém. E Jesus disse para a mulher, levanta, olha, não tem ninguém que te acusa mais, mas vai e não peques mais, porque se viver, pedir perdão e viver pecando, e não se policiar, não se esforçar para não pecar, o próprio Jesus disse para não pecar mais. Aquele que anda nos caminhos de Deus, que vem para Deus, que anda nos caminhos dele, não vive pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas. Esse é o dever do cristão,
que anda nos caminhos do Senhor verdadeiramente, fazendo a vontade de Deus, esse é o dever de fugir do pecado e das coisas erradas. Não aceitar por nada, nem por ninguém. Então, Santa Ceia é santa de Deus. Não é brinquedo, não. É aquele que participa, aquela que participa não estando em conformidade, é melhor não tomar. Examine, pois, o homem a si mesmo, o homem e a mulher, o jovem, o adolescente, madurinha, examine, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não, ela se fez uma coisa para não pediu perdão e já por como várias vezes tomou a Santa Ceia e gosta do pecado, das coisas erradas, é um perigo. Então que não participe, se fortaleça mais em Deus, busque mais a Deus, se consagre mais a Deus, para depois começar a participar de novo na Santa Ceia. Se é para andar desse jeito, é melhor não, porque por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então se não está conseguindo a não pecar, a não fazer coisa errada, não participe da Santa Ceia. Se fortaleça, medite na palavra, busque a Deus, se encha alimenta o teu espírito, o espírito que Deus deu para ti, para ele ficar forte, ele ficando forte, ele estando forte, e ele não deixa a carne, a vontade da carne, te prejudicar, te judiar, te machucar. Porque o espírito estando forte, fortalecido, ele não deixa, ele tem poder de não deixar a carne pecar, fazer as coisas erradas. Esse é o segredo do ser humano ser vitorioso para com Deus e para consigo. Fortalecer o espírito para não deixar a carne fazer o que ela bem quer. Porque o que a carne quer é prejudicar o espírito e a alma. Ele está prejudicando o próprio ser humano. E o preço do pecado é a morte, tanto física como espiritual. Essa é seriedade. Participação na Santa Ceia não é brinquedo, não. Vamos participar. Está aqui um simples pedaço de pão. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Jesus nos chama para ceiar. Por isso temos que estar todos os dias nos policiando, nos analisando, nos cuidando, nos vigiando para não fazermos o que desagrada a Deus, para não andarmos pecando. Porque a Santa Ceia é muito importante. O próprio Jesus disse, aquele que não anda
não anda em santidade, em obediência, não participar da Santa Ceia requer esforço, abdicação, todos os dias do mês. Aqui na Igreja Internacional do Poder do Nome de Jesus Cristo, a gente participa no segundo domingo de cada mês. E todos os dias nós temos que estar, o ser humano precisa estar se policiando, vigiando, não aceitando o pecado, a mentira, as coisas erradas, lutando para andar em santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Se Jesus vir, que é num piscar de olhos, e a pessoa não andar em santidade, em conformidade à palavra de Deus, não vai. Jesus vai levar aqueles que estão, e os que não estão em conformidade à palavra de Deus, não vai não. É sério. Senhor, aqui está um simples pedaço de pão, que agora deixa de ser um simples pedaço de pão e passa a ser o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi maltratado, judiado, até ser pregado naquela cruz. O quanto ele sofreu, diz que não ficou um lugar no corpo de Jesus que não foi machucado, não foi surrado. Quando bateram nas costas dele, quando não tinha mais lugar para machucá-lo, eles soltaram o braço, ele virou de rosto para cima e eles continuaram, não deixaram um lugar sem ser machucado. Tudo isso Jesus sofreu para nos resgatar para Deus, para nos dar o direito à salvação, o direito de nos remir. O remir é pedir perdão direto para Deus e ser perdoado dos nossos pecados. Coisa que lá no Velho Testamento, lá o sacerdote emolia, sacrificava um animal, um bezerro, e misturava o sangue com água e aspergia sobre o povo uma vez por ano para perdoar os pecados do povo. Pensa bem, o ser humano andar com pesado, cada pecado ia pesando mais, culpando mais, judiando mais do ser humano. E Jesus pagou o preço, nos remiu para Deus. A obra de Jesus fez foi completa, total e completa. Ele nos remiu para Deus, nos deu direito com o seu sangue que foi derramado, nos remiu. E esse sangue que Jesus, sangue do Filho de Deus, de Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nos deu livre acesso para se pecarmos, não é para andarmos pecando. Se pecarmos, pedir perdão direto para Deus e ser perdoado. Ele pega o nosso pedido de perdão verdadeiramente e lança lá no mar do esquecimento. Ele tem um lugar lá no mar do esquecimento que ele lança lá, ele é dívida paga. É como se comprar no mercado ou na mercearia ou no açougue por 30 dias, trabalhou, recebeu no fim do mês, foi lá e pagou toda a conta, toda a dívida, não deve mais nada. Assim eu pedi de perdão verdadeiramente para Deus. Isso Jesus conquistou para nós, esse direito. Serenidade, vai maravilhoso. Mas não é para nós andarmos pecando. Quem vem para Deus, anda nos caminhos de Deus, não vive pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas. Senhor, aqui está. Porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aqui está um simples pedaço de pão, que agora deixa de ser o simples pedaço de pão e passa a ser o corpo do nosso Senhor Jesus. Podemos participar.
Aqui está um simples pedaço, um simples suco de uva, que deixa de ser um simples suco de uva, para passar a ser o sangue de Jesus Cristo. Senhor, aqueles que estão participando, que vão participar, que o Senhor perdoa todos os pecados delas, consciente e inconscientemente, por pensamentos, atos, até aquilo que a pessoa não lembra que fez, o Senhor perdoa-os para eles participarem do corpo e do sangue do Senhor. Senhor, aqui está um simples suco de uva, que deixa de ser um simples suco de uva. E semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então a gente participa da Santa Ceia em memória de Jesus, pelo que Jesus fez por nós, pelo sofrimento, o preço que ele pagou para nos resgatar, o direito de nós tornarmos uma bênção, o direito de nós tornarmos filhos e filhas verdadeiros de Deus, tornar-se uma bênção total e completa. Senhor, aqui está um simples suco de uva, que agora passa a ser o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele sangue derramado, que foi sendo derramado, indo para a cruz, com a cruz, para ser pregado na própria cruz, na cruz que ele carregou. Cruz, o sofrimento, o fardo, os pecados, as coisas erradas da humanidade, do ser humano, tudo isso ele pagou, levou aquela cruz e foi pregado nela, derramou o seu sangue até a última gota e ainda o soro, que depois do sangue tem o soro, desceu até o soro, pagou o preço por nós, para nós vivermos, termos o direito de decidir e querer uma vida com Deus, uma vida em santidade, em obediência para com Deus Pai, Deus Filho, em nome de Jesus Cristo. Podemos participar, em nome de Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é. Santo, santo, santo é o Senhor. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Deus é bom em todo tempo. Ele é lindo, maravilhoso. Senhor, obrigado
por este culto, por a tua palavra, por teus ensinamentos, podemos participar da Santa Ceia, do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Obrigado, Senhor. Também, se sentir no coração de compartilhar esta palavra, este culto, com teus familiares, amigos, amigas. Amém. Deus é lindo, maravilhoso. E conhecendo a verdade de Deus nos abençoará cada dia mais e mais. E glórias a Deus por isso. Tenha um domingo abençoado, um almoço abençoado, um final de domingo abençoado. Segunda, 19h30, palavra em Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14. Prosperidade. A gente precisamos prosperar. Deus quer que nós prosperamos. O prazer de Deus é no que nós sejamos prósperos e fecundos, saudáveis. Em nome de Jesus Cristo. Abraços, abraços, abraços. Compartilhe se sentir no coração.